já na parafatologia, página 28, terceira linha. Poderia nos explicar a importância da leitura precisa da cardiosacralidade para o enfrentamento e superação dos bloqueios corticais? Hoje, podemos dizer que muitas pessoas têm dificuldade de olhar o cardiochakra e ver como está o cardiochakra, analisando as emoções, os sentimentos, o que sente, principalmente o processo das insatisfações, das dificuldades, das mágoas, dos rancores. Tem pessoas que têm mágoas e eles não admitem o processo da mágoa, porque para que ocorra o processo do autoenfrentamento, a pessoa precisa primeiro identificar o que ela sente, sem bloquear, para que a partir daí a assistência possa acontecer. Então a leitura precisa é a pessoa olhar com realismo e ver o que eu estou sentindo, por que eu estou incomodado, qual é o sentimento que eu estou. É olhar e ver, eu estou com raiva, eu estou com medo, por que disso? E aprofundar no entendimento para poder trabalhar. Uma pergunta, que eu fiquei assim curiosa lendo aqui, né? Qual o limite da assistência ao outro, no caso? E depois eu queria ver aqui na culturologia, a cultura da repressão familiar atuando enquanto influenciador das patologias e reforçador de parapatologias. Primeiro, a sua pergunta, o limite da assistência é até onde o outro permitir, até onde é o nível de abertismo. Por exemplo, muitas pessoas procuram ajuda, mas elas colocam limites. Como é que ela coloca esses limites? As defesas, não abre o jogo, os escondimentos, que inclusive está aqui na quarta linha da fatologia, que eu coloco as reações psicossomáticas, as defesas do ego, os escondimentos, as insinceridades e mentiras, o fechadismo, as fugas, autocorrupções. Então, aquela pessoa, não, eu estou aberto, mas ela não está. Ela começa, qualquer abordagem, qualquer ponto, ela entra num processo de defesa que limita, até onde. Então, até onde o evolucente permitir. Então, a gente coloca, quanto mais aberta a pessoa estiver, mais é possível entrar e fazer a assistência, tanto os amparadores como próprios técnicos fazendo isso. E a outra pergunta que você fez na culturologia, que é a cultura da repressão familiar atuando enquanto influenciador de patologias e reforçador de parapatologias. É o próprio ambiente em casa. De repente você não tem um ambiente, um pai repressor, uma mãe repressor, um ambiente mais não favorecedor do desenvolvimento, da criticidade, acaba reforçando algumas patologias que já trazemos, ou seja, das parapatologias, ou reforça alguma que a pessoa tem e que dificulta. E muitas vezes precisa o quê? Ter o realismo, a criticidade, para você separar o que é teu e o que é daquela família. E como que você pode atuar naquele contexto. Aqui na página 30, na culturologia, na segunda linha, você fala da cultura da repressão familiar. Você pode comentar um pouco esse papel da família na vida, na existência das pessoas? Comentei logo no começo, mas eu posso repetir, tá? Dentro do aspecto aqui da cultura da repressão familiar, a gente observa muitos casos que a pessoa adquiriu ou reforçou determinada patologia pela cultura, pelo pai, pela família, por exemplo, pais repressores, agressivos, e acaba bloqueando, interferindo naquela consciência em determinado momento, e isso pode muitas vezes repercutir na própria paragenética, a pessoa já tem aquele traço, já tem aquela condição e ela nasceu naquela família específica que reforçou, ou favoreceu em algum momento, algum contexto em relação a isso. É muito comum a gente observar e às vezes não tem nada na paragenética, é tranquilo, e a pessoa ela desenvolve determinadas patologias, determinados tipos de crises que foi desse ambiente específico. Por exemplo, a pessoa ela nasce num contexto, ela não tinha muita possibilidade de estudo. E os pais analfabetos. E ela vai se lidar com o ensino superior ou o ensino mais à frente, em outras condições, ela tardou para chegar naquela condição. E isso interferiu em algum momento, também pela própria falta de lucidez da própria pessoa,
né? E pelo próprio ambiente, condição específica que ela estava naquele momento. Foz do Iguaçu tem energia. A energia das nossas águas, dos nossos ventos, das nossas matas e animais. A energia de nossa gente, de nossa história, de nossa diversidade. Dia e noite, Foz é energia. A escolha ideal para materializar uma iniciativa pioneira no planeta. Uma comunidade voltada à pesquisa da consciência de modo integral, considerando as bioenergias, as vidas anteriores, as múltiplas dimensões e seus diversos veículos de manifestações, além do corpo físico. Estamos falando da conscienciologia, ciência proposta pelo pesquisador independente, autor e professor Valdo Vieira. Uma abordagem que conquistou reconhecimento internacional, trazendo a consciência ao universo científico na condição desafiadora de observador e, ao mesmo tempo, objeto das experiências. Assim surgiu o embrião da futura Comunidade Permanente de Pesquisadores da Consciência, o CAEC, Centro de Altos Estudos da Conscienciologia, fundado em 1995 na região do Tamanduazinho. Hoje, aquela área recebe oficialmente em Foz o nome de Cognópolis, o bairro do conhecimento, e recebe conscienciólogos de várias partes do mundo. Um grande polo atrator de intermissivistas, aqueles que estudaram em cursos especializados para cumprir as programações de vida com que se comprometeram antes de seu nascimento nesta dimensão física. O CAEC foi o primeiro e continua sendo o mais importante complexo de pesquisa na Cognópolis de Foz do Iguaçu. Ele abriga a holoteca, com centenas de milhares de livros e artefatos do saber. O patrimônio científico da holoteca é oferecido à comunidade de Foz do Iguaçu de maneira pública e gratuita. Também lá se encontra o Holociclo, que reúne os voluntários que se dedicam à linha de produção da Enciclopédia da Conscienciologia, trabalho coordenado pelo professor Valdo Vieira, que já rendeu a publicação de mais de 8.000 páginas. Em 19 de setembro de 2008, a holoteca ganhou o projeto de sua nova casa das mãos do renomado arquiteto Oscar Niemeyer. Assim, o Mega Centro Cultural Holoteca será construído na Avenida Maria Bubiac, ao lado do CAEC. Atualmente, o projeto está em levantamento de recursos para a elaboração do memorial descritivo, o que é necessário para sua aprovação pela Lei Rouanet. No Tertuliarium, diariamente, do 12h30 às 2h30, o professor Valdo Vieira aplica seu curso de longo curso, aberto e sem pré-requisitos a todos os interessados, que podem participar presencialmente ou pela internet. O CAEC, porém, não é o único complexo ali presente e a Cognópolis continua a crescer. O plano diretor para o bairro é formado por extensa área de preservação ambiental, condomínios residenciais e um centro empresarial e de convenções, o Discernimentum, que reúne organizações conscienciológicas de voluntariado e empresas de serviços. Muita gente não sabe, mas tudo isso foi e está sendo construído com a força do voluntariado. A Enciclopédia da Conscienciologia e o Mega Centro Cultural Holoteca compõem o eixo central da programação de vida da maioria dos intermissivistas que moram em Foz do Iguaçu.